Olá, tudo bem? Vamos a mais um encontro, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sono, como os óleos essenciais podem auxiliar nesse processo aí de rotina de sono, de higiene do sono, que é muito importante, né? Então vamos lá. Primeiro, o que são óleos essenciais? Então, óleos essenciais não são essências, né? Óleos essenciais são substâncias puras, são compostos voláteis que têm efeito terapêutico e que são extraídos de plantas. As essências, elas são, dá para chamar de um cheirinho que é obtido por uma substância produzida em laboratório. Ele é totalmente sintético. Às vezes tem um pouquinho de óleo essencial na produção das essências. Uma coisa importante em relação aos óleos essenciais é sempre a gente escolher algum que seja realmente puro, né? Então, a gente vai falar aqui muito dos da doTERRA, que tem esse certificado de pureza. E o seu uso tem, sim, comprovação científica em diversos sintomas, como suporte de todos, na verdade, os nossos sistemas corporais. Quais as formas de uso dos óleos essenciais? Então, a mais conhecida é a forma aromática, né? Colocar, vocês podem ver aqui atrás, tá o meu difusor está ligadinho aqui atrás. Então, usar ele no difusor é uma das formas mais conhecidas. Mas eu também posso usar o óleo essencial diretamente na pele. Eu faço uma diluição dele, porque na pele ele volatiliza muito rapidamente, então eu faço uma diluição e preparo um roll-on com óleo de coco fracionado e umas gotinhas do óleo essencial. Normalmente a gente usa 4 gotinhas de óleo essencial e completa com o óleo de coco fracionado, isso para adultos, e usa 2 gotinhas para crianças, bebês, uma única gotinha de óleo essencial, então vou escolher um só, e completa todo o resto com o óleo de coco fracionado, tá bom? Onde eu posso usar esse óleo essencial de forma tópica? Na fotinha aqui vocês estão vendo um pezinho, né? Pezinho de criança. É o melhor local que a gente tem para utilizar os óleos essenciais. Mas eu também posso usar na região da nuca, eu posso usar no punho, eu posso usar na região do umbigo, eu posso usar ao longo da coluna vertebral e eu posso usar nos locais de interesse. Então, por exemplo, minhas filhas têm dor de crescimento. Eu passo o rolão delas específico para isso na região da perna toda, né? Onde fica a solsatura da perna onde elas têm dor. Então, eu posso sim usar no local de lesão, que a gente chama no local de interesse. E eu posso ingerir os óleos, mas somente os óleos que têm esse certificado de pureza. E mesmo, por exemplo, os óleos da doTERRA, não são todos que têm recomendação de ingestão. Depende muito qual é a função que eu quero para aquele óleo, né? Então, tem alguns que a indicação é uso aromático, outros uso tópico, outros ingestão, tá? Vou falar um pouquinho mais hoje dos usos dele no sono e em outras oportunidades a gente fala dos outros. Importante a gente ficar atento a essa nomenclatura aqui e sempre ver essa sinalização. Então, quando eu tenho a letra A perto de um óleo essencial, ele está dizendo que ele pode ser usado aromaticamente. Quando tem o T, topicamente. Quando tem o I, quer dizer que ele pode ser ingerido. Em relação à sensibilidade da pele, N, ele pode ser usado topicamente sem ser diluído, mas vocês já vão ver por que eu recomendo que sempre dilua. S, tem que diluir sempre para peles jovens e sensíveis. E D, sempre, sempre, sempre diluir, independente de ser pele sensível ou não. Aqui uma imagem que elucida bastante para vocês por que é importante diluir o óleo essencial no óleo carreador, então no óleo de coco fracionado. Não quer dizer que funciona mais ou menos como homeopatia, se estiver diluído ele tem um efeito maior. Na verdade, não tem a ver com isso, tem a ver com essa volatilidade dos óleos essenciais. Se eu coloco ele diretamente na pele, ele volatiliza muito rápido, ou seja, eu vou perder esse óleo essencial. Uma parte dele vai ser absorvida, mas a maior parte dele eu vou perder. Quando eu uso um óleo carreador, eu meio que faço uma barreira. Como ele se dissolve no óleo carreador, ele mantém o óleo mantém esses óleos essenciais, essas moléculas dos óleos essenciais
próximos à pele para dar tempo de eu fazer uma absorção maior, tá? A nossa pele, ela é gordurosa, né? Ela tem uma membrana as membranas mais, na verdade, são de fosfolipídios e que tem um componente gorduroso. Então, a absorção é melhor dessa forma. O que dormir mal ou não dormir pode influenciar? Então, diminui a nossa habilidade, né, de manter um peso saudável. Então, as pessoas que não dormem bem, normalmente tem um estudo até que fala que no dia seguinte elas têm o costume de chegar a ingerir até 40% acima das necessidades calóricas que ela teria no dia normal. Então, ela ingere mais calorias sem mesmo se dar conta. Influenciam nossas emoções e comportamentos. Quem não fica irritado, sem paciência depois de uma noite mal dormida? Diminui também a chance de um aprendizado adequado, então a atenção diminui. E o tempo de reação e habilidade de dirigir com segurança também pode ser influenciados pela privação do sono. E isso a gente está falando uma privação de sono nem por tanto tempo, né? Está falando coisas de 2, 3 noites, você já tem alguns desses defeitos. Imagina uma privação de sono crônica. Você precisa de ajuda para adormecer? Então, preste atenção aqui. Mantenha uma dieta saudável, então não adianta ter uma refeição muito grande no período da noite, de difícil digestão principalmente. Crie um ambiente favorável, evite estímulos, principalmente de telas, a dita luz azul dos eletrônicos. Assegure-se que tenha roupagem de cama apropriada, então até questões de frio, calor, vão prejudicar a qualidade da sua noite de sono. Faça exercícios físicos regularmente, com o cuidado de que ele não seja feito tão em cima do momento em que você vai se deitar, para não ficar muito estimulada. Remova distrações, então não é para levar o celular para o quarto, aquilo de adormecer com a televisão ligada, isso pode alterar sim. Relaxe o corpo, então prepare o seu organismo para ir dormir, seja com um banho gostoso, seja com uma massagem. E aí a gente fala, né, resete seu relógio interno, para que ele possa descansar durante essa noite e começar um novo dia. Qual é a ciência por trás do óleo essencial e do sono? Existe uma associação positiva entre o uso dos óleos essenciais e a indução do sono, né? Então, se eu inalo sempre o mesmo óleo essencial, o meu organismo começa a fazer essa associação. Quando ele sentir esse cheirinho, ele sabe que está chegando o horário de dormir. E uma coisa legal nesse sentido é para as crianças, né? Para a gente começar o quanto mais cedo possível fazer essa associação, essa rotina de sono adequada para as crianças. Pode começar desde que chegou da maternidade. Na verdade, quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, melhor os resultados. Quais os óleos essenciais podem auxiliar nesse processo do sono? As pessoas têm o hábito de sempre pensar na lavanda, 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 lavanda. E nem sempre a lavanda é mais adequada, eu reajo da melhor forma com a lavanda. Então, eu tenho vários outros óleos essenciais que podem me ajudar. Tenho bergamota, tenho cedro, tenho camomila, tenho a salve esclaré, que inclusive ela é recomendada para utilizar se você está passando por um processo de fertilidade. Tenho frankincense, lavanda, o serenity, que é um blend maravilhoso para insônia. Manjerona, melissa, petitgrain, a camomila romana, o sândalo, tomilho, vetiver e o ylang-ylang. Então, a gente tem muitas opções de óleos essenciais para utilizar nesse momento, tá? Tire um pouquinho o foco só da lavanda. Não que a lavanda não seja boa, ela é ótima, mas é que ela não é para todo mundo e eu posso combinar ela com outros óleos essenciais. Vamos começar falando exatamente dela, que é a mais conhecida. Então, quais as indicações da lavanda? Insônia, ansiedade, bruxismo, isso, assim, eu tenho visto uma melhora incrível, um relato incrível dos clientes que têm usado nesse sentido. Equilíbrio emocional, então, ela pode sim ser utilizada durante o dia também, ela não precisa ser utilizada só à noite.
cólica de bebê, queimaduras e pincada de inseto. É muito rápida a resposta da lavanda. Aqui, ó, as letrinhas que eu comentei. Não tem o I aqui, mas a lavanda pode sim ser ingerida. É que quando a gente está falando de sono, não faz muito sentido fazer a ingestão de lavanda. Ela tem efeito melhor se você usa no difusor ou se você passa, por exemplo, na planta dos pés, nessa região aqui da nuca. Ela tem um efeito bem legal para esse horário. O Serenity é o blend que eu comentei. Então, além de insônia, ele é usado para ansiedade e estresse, agitação, irritabilidade, bebê agitado, bebê inquieto. Esse sim não pode ser usado internamente, só aromático e tópico. O Serenity é muito legal fazer spray para roupa de cama com ele, né? Ele já tem lavanda, mas se eu quiser eu posso colocar o Serenity e lavanda também nesse sprayzinho. Coloco umas 4, 5 gotas dele. Esse meu aqui é grandinho, então dá pra gente colocar umas 5, 6 gotas de cada um, de Serenity e de lavanda. Coloco umas 3, 4 gotas só do óleo de coco fracionado e completa com água. Sempre antes de utilizar, agita, tá? Sempre agita e aí você pode borrifar na roupa de cama, no travesseiro. É o melhor lugar, aliás, para esse período da noite. Camomila romana eu falo que é para ser um sossega-leão. Só que como camomila romana é um óleo um pouco mais caro, bastante mais caro, a gente normalmente começa com outros óleos antes de optar pelo camomila romana, tá? Então, também indicado para insônia, excesso de excitação, estresse, pele seca e irritada. Pensando aqui também em rosácea, por exemplo, eu também tive uma experiência legal com rosácea. Para sintomas de TPM, cãibras e auxiliar no equilíbrio emocional. Posso usar das 3 formas. O Breathe, né? Você falou, nossa, mas eu vou usar um óleo respiratório, né? O Breathe ele é um blend formulado para auxiliar, para suportar o sistema respiratório, então para abrir vias aéreas superiores. Por que eu estou falando dele aqui? Porque a gente esquece desses outros fatores. Todo mundo pensa em sono e fala, como eu faço para relaxar? Mas tem outros fatores envolvidos nisso, que é a respiração e também dor, né? Então, se eu tiver com uma dor muscular, se eu tiver com algum tipo desses de desconforto, meu sono não vai ser adequado. Não adianta eu me encher de lavanda. Então, o Breathe é um deles que, aliás, ele ajuda no ronco, alergias respiratórias e congestão nasal, que são coisas que atrapalham o sono, tá? Então, uma associação legal é o Breathe com lavanda no difusor para dormir. Como eu posso usar? Então, vamos falar um pouquinho mais aqui detalhado. Então, o difusor eu já dei um exemplo para vocês. Tem algumas pessoas que gostam de dormir com o difusor pessoal, né? Que é aquele colarzinho que eu coloco uma gotinha do óleo nele. Mas o melhor sempre é utilizar o difusor de ambiente para esse horário, tá? E varia muito o tempo, né? Então, tem difusores que ficam ligados por 4, 6 horas. A Doterra agora tem um que fica ligado por 12 horas. Ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga por 12 horas. Então, mesmo não sendo esse de 12 horas, tem um resultado legal. Eu uso de 4 horas para as minhas filhas e tem um ótimo resultado. Banhos quentes no chuveiro, eu posso colocar umas gotinhas do óleo essencial no piso, no cantinho do banheiro, e aí aquele aroma vem todo para mim. Travesseiros e roupas de cama, eu já falei para vocês, então, do spray. Se eu não quiser fazer o spray, eu posso usar uma gotinha só do lavanda no travesseiro, tá? Não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá escurinho aqui hoje. Quem gosta daquelas almofadas de aquecimento ou de descanso do pescoço também pode usar. Posso utilizar para uma massagem. Na planta dos pés, como eu falei, é o melhor lugar. E também posso colocar uma gotinha de alguns desses, principalmente o camomila romana fica muito gostoso, num chá. Mas sempre um chá calmante. Eu falo chás claros, nada de chás escuros, porque eles são estimulantes. Aqui tem 2 sugestõezinhas de blends relaxantes para vocês usarem no difusor. Lembrando que, um detalhe importante, essa quantidade aqui de gotas
ele foi formulado para um difusor grande que a Doterra tem, não para esses menorzinhos que a gente tem aqui. Então, normalmente é um pouco menos ou metade, duas e uma gota. Coloca 3, 2, uma. A gente usa até 8 gotas, né? Estourando, vai 10 gotas de óleo essencial nesses difusores de em torno de 150 ml de água. Tá? Então, olha a combinação gostosa. O sândalo, o vetiver, ele tem um cheirinho forte, nem todo mundo gosta dele. Então, a gente acaba, quando as pessoas não gostam, colocando outros com um cheirinho mais forte que ele, mais gostosos, mais adocicados, para tirar um pouquinho do aroma do vetiver. Eu gosto dele, né? Mas puro também não vai. Outra combinação, lavanda, bergamota. Bergamota, apesar de ser um óleo cítrico, ele tem esse efeito calmante. Ele é muito bom para esses momentos de baixar a energia, de começar a desligar. O patchouli é um que é interessante usar durante a noite também, porque além desse efeito calmante, desse efeito de melhorar a qualidade do sono, ele ainda dá uma espantadinha em mosquitos, né, em insetos. Então é um legal para o verão, principalmente. E o ylang-ylang também tem esse efeito. Banheiro ou chuveiro? Então, como falei lá, posso colocar também na banheira das crianças, se for bebê que ainda toma banho na banheira, posso colocar. Vou ter um banho um pouquinho mais longo, posso ir para a banheira e colocar? Pode, deve, tá? Você vai adorar o efeito. E eu também posso adicionar gotas de óleo essencial no shampoo e no condicionador. A gente utiliza mais essa forma aqui quando a gente está tratando o cabelo, né? Então, por exemplo, o lavanda ele é muito bom para colocar no shampoo das crianças, porque deixa o cabelo sedoso, dá uma fortalecida no cabelo. Mas a gente usa bastante com os óleos mais relacionados a isso, que num outro vídeo vocês vão ver, né? O alecrim, o peppermint. No travesseiro e roupa de cama, então olha outras combinações aqui. Lavanda com o cedro, bergamota e vetiver, o sândalo e ylang-ylang. Eu gosto muito do cedro porque ele é um óleo meio aterrador, né? Ele é bom para meditação e é bom para... Sabe aqueles dias que a cabeça não para, que você está envolvido em mil projetos, 1000 atividades, ou está ansiosa, desculpa, com alguma questão, ele ajuda bastante. Eu gosto de usar ele. Bergamota também e o Wild Orange, mas aí é durante o dia. Já estou falando demais. Chás quentes, como eu falei, chás clarinhos, sem cafeína, não pode ser um chá estimulante, não vou tomar um chá verde, um chá preto nesse horário. Tá mais por esses chás herbais, né? Camomila, o mel com limão, lavanda, esses chás clarinhos de forma geral. O copaíba, eu até não coloquei aqui, mas o copaíba é um ótimo óleo essencial para a gente, porque ele trabalha muito a ansiedade, para a gente tomar internamente, então tomar via boca mesmo, ou cápsula, ou na água, uma gotinha, de manhã e à noite, para pessoas que são mais ansiosas. E era isso, tá? Então, várias dicas aí, espero que vocês se aventurem um pouco mais, não fiquem só na lavanda, descubram essas outras opções, né? Até porque eu tive, por exemplo, o meu marido não gostava no começo que eu usasse o difusor no quarto. E os homens não gostam muito dos cheirinhos mais adocicados, então a gente experimentando esses outros aromas, esses outros óleos essenciais, você acaba comprando aí o restante da família. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem lá, tá bom? Até mais!